Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar as aulas de ácidos e bases, melhorando agora o nosso conhecimento sobre a nomenclatura dos ácidos. Como é que é dado o nome ao ácido? Quais são os nomes dos ácidos? Então, para começar, eu quero que vocês conheçam os prefixos orto, piro e meta, que nós usamos na hora de darmos o nome para alguns ácidos. Há algum tempo atrás, os químicos pensavam que os ácidos eram substâncias provenientes de óxidos pela reação com a água. Então, por exemplo, o P2O5 é o pentóxido de difósforo. Ele é um óxido do fósforo. Se você fizer a reação com uma molécula de água, você vai obter um composto assim. Vamos fazer um somatório, juntar tudo. Então você vai ter agora dois hidrogênios, vai ficar H2. No fósforo já é P2 e tem um O5 mais um O. Aí vai dar H2, P2, O6. Bom, H2, P2, O6, você pode perceber que 2, 2 e 6, que são os índices dessa fórmula, você poderia simplificar, ficaria HPO3. Não, o HPO3 e essa fórmula, então, agora é chamada de ácido metafosfórico. Tá bom. Vamos pegar agora o P2O5, novamente, o pentóxido de difósforo, e reagir com duas moléculas de água. Então, agora estou aumentando a quantidade de águas que vai se combinar com essa fórmula. Aí daria assim, H4P2O7. Você está percebendo que não tem como você simplificar 4, 2 e 7? Então, é desse jeito mesmo a fórmula, H4P2O7. E o nome agora vai ser chamado de ácido pirofosfórico. Muito bem. E se você pegar de novo P2O5 e colocar mais 3 águas, agora aumentei mais uma água. Aí vai dar H6P2O8, juntando tudo, certo? Acontece que H6P2O8 dá para simplificar por 2, ficaria assim H3PO4. Então são duas fórmulas de H3PO4. Esse ácido é chamado de ácido ortofosfórico. Então esses prefixos meta, piro e orto estão relacionados com a quantidade de água que foi adicionado ao óxido. Então, ao óxido de fósforo, P2O5, você pode adicionar uma água, duas águas ou três águas. Quando você adiciona uma água, você dá o nome de ácido metafosfórico. Quando você adiciona duas águas, você vai dar o nome de ácido pirofosfórico. E quando adiciona três águas, você vai dar o nome de ácido ortofosfórico. Você vai ter que saber o seguinte, que antigamente se pensava que os ácidos eram derivados dos óxidos pela adição de água. Quando ele recebia uma molécula de água, ou quando recebia duas moléculas de água, ou três moléculas de água. Aí você ia obter o chamado ácido metafosfórico, pirofosfórico e ortofosfórico. Então, o ortofosfórico, que é o ácido mais hidratado. Veja bem que esses nomes aparentemente não tem nenhum significado. O que é orto, o que é meta, o que é piro? Bem, mas assim foram chamados e cada um nome desses tem uma certa razão de existir. Mas não adianta também só ficar estudando a razão de existir, porque senão a gente não acaba nunca. Você vai ter que conhecer a história da química, o que os químicos estavam fazendo, em que época foi feito. Bem, é possível você obter outros ácidos assim? É, mas vamos nos preocupar apenas com aqueles ácidos mais frequentes aqui. Então, o ácido fosfórico é um ácido importante. Bom, já que você sabe o ácido fosfórico, isso vai me ajudar. Então, o cara fala assim, dá para saber qual é o meta a partir do ácido ortofosfórico? O ácido ortofosfórico era o mais hidratado, certo? Então, eu vou tirar uma água. Na hora que eu tirar uma água, ficaria assim, H3PO4 menos uma água vai dar... Então, H3 menos H2 vai dar um H, o P, sobrou um P, e O4 menos um O deu O3. Então deu HPO3, que se chama ácido metafosfórico. Só pensar assim, se eu vou decorar o orto, para obter o meta, eu tiro uma água, tá bom? Então agora vamos obter o piro. Para você obter o piro, você vai fazer o seguinte, você vai pegar dois ortos e tirar uma água. Dois ortos, então o ortofosfórico é o H3PO4. Então, dois ortos vai ser duas fórmulas de H3PO4, menos uma água. Vamos fazer a conta? 2 vezes 3, 6 hidrogênios, menos H2, menos 2 da água vai dar H4.
tem 2P, então vai ficar P2. E tem 2 vezes 4, 8, 8 oxigênios, menos 1 oxigênio da água, menos uma água, né? Então vai dar 7. Então, 2 ortos menos uma água vai dar o ácido piro. Apresentei duas formas hoje para você falar orto, meta e piro. Uma delas é a partir do óxido. Você teria que conhecer o óxido que deu origem. Esse é o problema. O P2O5 com uma água vai dar o meta, com 2 águas dá o piro e com 3 águas vai dar o orto. Quer dizer que vai aumentando o grau de hidratação. Tá bom. A outra maneira que eu apresentei a vocês foi o seguinte, você fala assim, ó, decora um deles e os demais você vai deduzir. Então, vamos decorar o orto fosfórico, que é o mais usado. Então, você vai tirar uma água do orto, vai dar um meta. Depois você vai tirar uma água também, mas só que vai pegar 2 ortos. 2 ortos menos uma água vai dar o piro, vai dar o H4P2O7. Tudo bem? Bom, eu gostaria que você memorizasse o orto fosfórico. Agora, o ácido ortofosfórico muitas vezes é chamado apenas de ácido fosfórico. Então, o prefixo orto, na maioria das vezes, ele é omitido. Então, quando o cara fala assim, ácido fosfórico, ele está se referindo ao ácido ortofosfórico. É sempre dispensado o prefixo orto. Então, é ortofosfórico ou simplesmente fosfórico. Vamos fazer um pequeno exemplo. Exemplo 1. Descobrir a fórmula do ácido metabórico a partir do ácido ortobórico. Bem, você está lembrado do ácido bórico? O ácido bórico é o H3BO3. H3BO3. Bom, então nesse caso, o próprio exercício já tá informando qual é a fórmula do ácido bórico ou ortobórico. Você quer saber o meta? Então tira uma água. Então meta menos uma água. Então vai ficar assim, H3BO3 menos 1H2O. Então vai dar H3 menos H2 vai dar H. B, o B não tem que tirar nada, é só B. E O3 menos 1O vai dar O2. Então HBO2 é a fórmula do ácido metabórico. Beleza? Então agora vamos ver mais um prefixo que aparece com muita frequência, que é o prefixo tio. Tio. Então, na química, toda vez que aparece um tio, quer dizer que você vai colocar um enxofre e vai retirar um oxigênio. Então, você vai trocar um oxigênio por um enxofre. Por exemplo, ácido sulfúrico, H2SO4. Agora você vai colocar mais um enxofre. Então, em vez de ficar um S só, vai ficar S2. E vai retirar um oxigênio. Então, você vai fazer uma troca. Então, era H2SO4 mais S menos O. Ou seja, vai ser agora H2S2O3. Aumentou um enxofre e diminuiu um oxigênio. Aí você vai chamar de ácido tiosulfúrico. Para você poder fazer a fórmula do ácido tiosulfúrico, você deveria saber então a fórmula do ácido sulfúrico. O H2SO4 vai dar o H2S2O3, que agora se chama ácido tiosulfúrico. Junta tudo, tá? Então vai ficar com 2 S, tiosulfúrico. Muito bem, então agora vamos para frente mais um pouquinho. Agora vamos imaginar uma situação assim. Você tem um líquido qualquer e você pergunta, isso é um ácido ou é uma base? Você não vai colocar na boca não, certo? Mas não tem uma maneira rápida de você descobrir se é um ácido ou se é uma base? Existe sim. Existem algumas substâncias chamadas de indicadores. Colocar uma gotinha de indicador, ela vai mudar a cor, depende se o meio for ácido ou se o meio for básico. Existem muitos indicadores, mas eu queria que vocês conhecessem um nesse momento, que é o papel tornassol. O papel tornassol é um pedaço de papel que tem uma substância que está impregnada, sequinha, na superfície dele. Na hora que você colocar o papel tornassol, se a substância for ácida, ela vai ficar vermelha na hora. Naquela tirinha de papel que mergulhou dentro do líquido, fica vermelha. E se a solução for básica, aí aquela tirinha vai ficar azul.
Então, o papel tornassol fica vermelho em meio ácido e ele fica azul em meio básico. Bem, mas você vai ser obrigado a decorar essas cores? Quem é da química acaba vendo essas experiências assim o tempo todo sem nenhuma dificuldade de você tentar lembrar da cor. Bom, mas para quem só vai fazer um estudo teórico, sem nunca ter ido ao laboratório, aí não tem outro jeito, ou você decora ou decora, não tem solução. Examinando agora a fórmula da água, H2O. Bem, H2O, você pode pensar que é um H que está ligado a um O que está ligado a um H. Então, a molécula de água é uma molécula que você pode pensar assim, ela vai dar origem a todos os ácidos e a todas as bases. Como? Assim, se você retirar um hidrogênio da molécula de água, você vai retirar um hidrogênio sem os elétrons, certo? Você vai tirar então um H+. Esse H+, ele pode se juntar a outras espécies químicas, e aí daria os diversos ácidos que nós conhecemos hoje. E esse grupo H, o que sobrou da molécula de água, bom, se ele ficou com um elétron que era do hidrogênio, então ficou OH, porque agora vai sobrar uma carga negativa nesse grupinho todo. Então, esse é o íon hidróxido. Se ele se juntar a um cátion, ele vai dar origem a uma base. Então, a gente sempre pode pensar que os ácidos e as bases, todos que nós conhecemos hoje, são originados da água, quer dizer, da quebra da molécula de água. O H vai dar origem aos ácidos e o OH- vai dar origem às bases. Por exemplo, aproximando um cátion metálico Me+, com o hidróxido OH-, você vai obter a base desse metal, hidróxido desse metal. É bom sempre lembrar que o próprio grupo OH ainda contém uma ligação covalente, ainda tem um tracinho entre o O e um H, tá bom? Daí, uma maneira de você entender a química é você pensar assim, como é que apareceram os ácidos e as bases? Bom, a molécula de água se quebrou, liberou um H+, que vai dar origem aos ácidos. O outro pedaço, o grupo OH-, vai dar origem às bases. Bem, as bases são compostos iônicos e os ácidos são compostos moleculares. Por quê? Na hora que você pegar um H+, e juntar com um cloreto, o H+, ele vai chegar até um par de elétrons do cloreto e vai formar uma ligação covalente. Então, os ácidos são formados por ligações covalentes entre o hidrogênio e um A-metal. Então, são substâncias moleculares. Já nas bases, o grupo OH ele vai se ligar a um metal, mas vai se ligar por ligação iônica. Então você tem, por exemplo, pode juntar o grupo em OH- com o íon Na+, então eles se aproximam e ficam próximos um ao lado do outro. Mas de qualquer maneira, as espécies que se juntaram são íons e não formam ligação covalente. Então as bases, de uma maneira geral, são compostos iônicos e os ácidos são compostos moleculares. Isso vai ser importante. Bem, então agora nós já estamos imaginando que todos os ácidos vieram da água, todas as bases vieram da água. Quer dizer, quebra-se uma molécula de água, o H+ vai virar um ácido e o OH- vai virar uma base. Mas a pergunta é o seguinte, se você pegar um ácido ou uma base e colocar em água, o que vai acontecer? Bom, então agora a água você vai considerar como sendo um solvente, apenas um meio onde as espécies químicas vão se dissolver. Então, por exemplo, Na+, OH-. Coloque em água, a água separa essas espécies, Na+ e OH-. Tá, então nesse caso eu estou imaginando que a água seja apenas o solvente, apenas um meio onde vai ocorrer a separação. Para esse fenômeno você dá o nome de dissociação iônica. Dissociar quer dizer separar. Então, as bases se dissociam, quer dizer, elas se separam, os íons se separam em água. Mas já quando você se refere a um ácido, o ácido, quando é colocado em água, também vai haver uma separação. Vai haver a separação do H+, da outra parte do ácido. Por exemplo, ácido clorídrico, HCl. Vai ser colocado em água, vai dar H+, e Cl-. Sempre quebra assim. Mas essa quebra se descobriu que, na realidade, a água é o solvente, certo? Mas acontece que uma das moléculas do solvente é capaz de capturar, então, o H, que era do HCl. Se você colocou HCl em água, aí vai dar o íon H3O+, o íon hidroxônio, ou hidrônio, assim chamado, que se separou do cloreto, que vai ser, então, o que nós chamamos de ionização.
A ionização é uma dissociação. Eles se separaram, só que era a molécula que virou íon. Então, quando você tem uma substância molecular, no caso do ácido clorídrico, tem a molécula HCl, e ela se transforma em íons, H3O+, e Cl-, aí você fala, houve uma ionização. Quer dizer, formaram-se íons e eles se separaram. Finalmente, para a gente ir fechando essa lição, vamos conhecer mais alguns ácidos usados com muita frequência na química. Um deles é o ácido crômico. Crômico, então tem o elemento crômio. Ele é parecido com o ácido sulfúrico. No ácido sulfúrico é H2SO4, o ácido crômico é H2CrO4. E o ácido bicrômico? Bicrômico é H2CR2O7. Então, o ácido bicrômico, ele é um ácido, assim, vamos dizer, parecido com o ácido crômico em muitas propriedades, mas ele é um outro ácido, é o ácido H2CR2O7. Muito bem, então agora vamos colocar mais 3 ácidos para vocês, para a gente encerrar a lição de hoje. HMnO4, ácido permangânico. Isso vai dar origem ao chamado permanganato. Então, esse ácido permangânico, HMnO4, ele é semelhante ao ácido perclórico, HClO4. Depois tem o ácido ciânico, HCNO, e o ácido tiociânico. Bom, veja bem que o prefixo tio aparece agora, quer dizer que eu vou trocar um oxigênio por um enxofre, então vai ser HCNS. Beleza? Agora é fazer um pouquinho de exercício. Gente, bom trabalho!